Fala galera, na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre fluxo de matéria e energia, cadeias e teias alimentares. Vale lembrar que eu, João Marcos, e meu amigo Francisco Donadoni, nós somos residentes do programa Residência Pedagógica da CAPES. Somos também graduandos do curso de Licenciatura em Ciência Biológica pela UFRA Capanema. Nós estamos auxiliando o professor Mário Célio nas aulas de Biologia para o segundo ano do ensino médio na Escola Oliveira Brito. A nossa aula de hoje tem como temática agrotóxicos e a saúde humana. O que você precisa saber? Você pode se perguntar, mas professor, o que isso tem a ver com a nossa aula sobre fluxo de matéria e energia? Tem tudo a ver e eu já explico por quê. Mas primeiramente, nós precisamos entender o que é uma cadeia ou uma teia alimentar. É uma interação entre seres vivos, ou seja, uma forma de representação de como se dá a relação alimentar entre os diferentes seres vivos. A cadeia e a teia alimentar, galera, nada mais é do que uma sequência em que um ser vivo serve de alimento para o outro. Nessa imagem aqui, onde está representada uma cadeia alimentar, a gente pode perceber que a planta ela serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o sapo serve de alimento para a ave de rapina. Nesse outro lado aqui, temos um exemplo de teia alimentar. Como vocês podem ver, já é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque a teia alimentar ela é o conjunto de cadeias alimentares. Porém, tanto a cadeia quanto a teia alimentar, elas querem demonstrar para a gente que a matéria e a energia ela vai fluir na cadeia alimentar, ou seja, a energia produzida aqui pelas plantas, ela vai ser transferida, ou seja, para o gafanhoto. Essa seta ela está indicando que a energia está sendo transferida para o gafanhoto a partir do momento que esse gafanhoto se alimenta dessa planta. Isso vai acontecer também a partir do momento em que esse sapo se alimenta do gafanhoto e essa energia que está no gafanhoto vai ser transferida para o sapo e assim sucessivamente na cadeia ou na teia alimentar. Dentro da cadeia e da teia alimentar existem três categorias, galera, que são os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são seres fotossintetizantes e quimiosintetizantes. São seres autótrofos que produzem seu próprio alimento, como por exemplo as plantas, que realizam a fotossíntese, elas capturam a luz solar e conseguem obter assim a sua matéria orgânica, o seu próprio alimento. E os consumidores na cadeia alimentar, galera, são aqueles seres vivos que não conseguem produzir seu próprio alimento, ou seja, eles necessitam se alimentar de outros seres vivos para poder obter energia. São divididos em três grupos, são os herbívoros, que se alimentam de plantas, os carnívoros, que se alimentam de carnes, e os onívoros, que se alimentam tanto de carne quanto de planta. Esses consumidores, como eu falei, são denominados heterótrofos. Assim como os decompositores também são denominados heterótrofos, porém, os decompositores são representados por fungos e bactérias que vão fazer ali a reciclagem desse nutriente para o ecossistema, ou seja, vão fazer a decomposição da matéria orgânica. E o que seriam níveis tróficos em uma cadeia alimentar? Primeiro, a gente precisa entender o que é um nível trófico, que são grupos de organismos que possuem hábitos de alimentação semelhantes. Sendo assim, todas as plantas elas vão pertencer ao mesmo nível trófico, uma vez que elas são produtores. Assim como os herbívoros, que se alimentam exclusivamente de plantas, eles vão estar em um só nível trófico. Vamos já entender isso. Vocês concordam comigo que a energia produzida a partir da fotossíntese pela planta, ela vai fluir na cadeia, ou seja, o produtor ele vai ser sempre o primeiro nível trófico, ou seja, a cadeia alimentar ou a teia alimentar ela vai sempre partir do produtor, que é onde vai ser produzida a energia e vai ser transportada para os demais níveis tróficos. Como vocês podem ver, o produtor, que é a planta nesse caso, vai transferir energia para o consumidor primário. O consumidor primário, galera, ele está no segundo nível trófico, ele vai se alimentar diretamente do produtor. Assim como o consumidor secundário, ele está no terceiro nível trófico e vai se alimentar diretamente do consumidor primário. Já o consumidor terciário, ele vai se alimentar diretamente do consumidor secundário. Concorda comigo também que todos esses três outros indivíduos aqui, eles se dependem direto ou indiretamente da energia produzida pela planta? Sim, né? Então, a energia que é produzida aqui pela planta, ela vai fluir em toda a cadeia alimentar. E os decompositores, professor? Bom, os decompositores
eles estão presentes tanto no primeiro nível trófico, como no segundo, como no terceiro, como no quarto. Por quê? Porque é eles que vão fazer a decomposição dessa matéria orgânica a partir do momento em que uma planta morre, a partir do momento em que um gafanhoto morre, ou um sapo, ou uma ave morre, quem vai fazer a decomposição são os decompositores, então logo eles estão em todos os níveis tróficos. Concluímos então assim que ao longo da cadeia alimentar ocorre a transferência de matéria e energia para os seres vivos. É aí que entra a questão dos agrotóxicos. Primeiramente, nós precisamos entender o que são os agrotóxicos. São produtos químicos utilizados para controlar ou eliminar insetos, micro-organismos, plantas e animais. Qual a vantagem de se usar agrotóxicos nas produções de alimentos, principalmente na agricultura? É o aumento da produtividade desses alimentos e controlar as pragas. E esses alimentos vão ter baixo custo de mercado. Já as desvantagens de usar agrotóxicos nessas plantações é porque os agrotóxicos, galera, eles causam desequilíbrio ambiental e ainda o desenvolvimento de diversas doenças que podem afetar nós, seres humanos. Como é que os agrotóxicos vão se apresentar na cadeia alimentar? Os agrotóxicos eles têm em sua composição metais pesados, que são metais que podem causar danos ao meio ambiente, danos aos seres vivos, ou seja, vão causar danos na biodiversidade no geral. Por quê? Metais pesados possuem propriedades de bioacumulação no meio ambiente. Eles vão se acumular nos tecidos dos seres vivos e vão se potencializar na cadeia alimentar. Os agrotóxicos eles vão destruir todas as pragas, todos os insetos e as plantas que não são boas para a plantação. Porém, esses agrotóxicos, a partir do momento que eles são pulverizados, eles também vão se acumular nas plantas, que são os produtores primários. A partir do momento em que um gafanhoto ou qualquer outro herbívoro vai se alimentar dessa planta contaminada com agrotóxico, ele vai acumular esses metais pesados, ou seja, ele não consegue eliminar esses metais pesados do seu corpo. E a partir do momento que esse gafanhoto se alimenta dessas plantas com agrotóxicos, esses metais pesados se acumulam nele e eles vão ser repassados para o sapo, a partir do momento em que o sapo se alimentar dele. Mas a questão está aqui, galera. O sapo ele não vai se alimentar só de um gafanhoto, mas sim de vários gafanhotos, ou seja, a quantidade de metais pesados que ele vai acumular vai ser bem maior do que um gafanhoto acumula. Essa potencialização, esse aumento de metais pesados na cadeia alimentar, ela vai ser maior nos níveis tróficos mais altos. Mas e para nós, seres humanos? Como é que esses metais pesados vão chegar até nós? Bem simples, galera. Esses metais pesados, eles podem ser absorvidos por alimentos que nós consumimos no nosso dia a dia. Isso não sou eu que estou inventando. Uma análise do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos de Alimentos, o PARA, que é um órgão vinculado aí à Anvisa, que faz todo esse controle dos agrotóxicos que podem ser utilizados. Ele fez esse levantamento e viu que os alimentos eles acumulam esses agrotóxicos, esses metais pesados. E o campeão de acumulação de agrotóxicos é o pimentão. Ele acumula 80% do agrotóxico que é utilizado nele. Assim como a uva acumula também, o pepino, o morango, o abacaxi, o mamão, são super acumuladores de agrotóxicos, ou seja, a gente pode estar consumindo esses agrotóxicos, eles podem estar causando doenças pra gente, inclusive esses agrotóxicos podem causar alguns tipos de câncer, galera. Qual a solução? Professor, vou deixar de comer alimento? Não, você pode procurar consumir produtos orgânicos. O que seriam produtos orgânicos? São produtos que utilizam biofertilizantes defensivos naturais e não agrotóxicos, ou seja, são produtos livres de agrotóxicos e outros produtos químicos sintéticos, seja adubo, fertilizante, pesticida ou defensivos agrícolas. Qual a vantagem de utilizar esses alimentos? São alimentos mais saudáveis, diminuem os impactos ambientais, a qualidade de vida da população, prioriza a saúde do produtor e do consumidor, utiliza energia renovável, além de fazer a manutenção da biodiversidade. E as desvantagens, professor? As desvantagens são uma menor produção, demora mais para se produzir alimento, e os alimentos são um pouquinho mais caros porque são livres de agrotóxicos e demanda mais mão de obra. Você pode estar se perguntando agora, professor, eu vou morrer porque eu já consumi todos aqueles alimentos que acumulam agrotóxico? Não, galera, você não vai morrer. Não é assim que funciona. Nem todos os alimentos que chegam até a nossa mesa vão estar contaminados com agrotóxicos. Porém, nós temos a certeza de que produtos orgânicos não vão ter agrotóxicos na sua produção, ou seja, é mais saudável consumi-los. Porém, existe também a Anvisa, que faz toda essa fiscalização
e esse controle dos 450 agrotóxicos liberados no Brasil hoje. E vai também do produtor rural usar da maneira adequada esses agrotóxicos. Bom, galera, essa foi a aula. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa, aprendido alguma coisa. Até a próxima aula. Falou!